Olá, sejam bem-vindos ao canal do Fluxo Ensino. O meu nome é Marcela Morales, sou professora de Direito Civil do Fluxo e hoje nós vamos falar sobre o direito de família. Especificamente, nós vamos falar sobre regime de bens. A primeira parte do regime de bens, haja vista que nós teremos um outro vídeo para poder dar continuidade. Então, nesse primeiro momento, eu quero fazer uma breve introdução com vocês. Nós vamos falar sobre o regime de bens em geral, o que significa, o que é, para que serve, quais são os efeitos do regime de bens. Pois bem, o regime de bens nada mais é do que um conjunto de regras que vai regulamentar, que vai disciplinar as relações entre os cônjuges, entre os conviventes, entre si e deles para com terceiros. Afinal de contas, a partir do momento em que eles podem negociar, transacionar na vida econômica, isso vai refletir, consequentemente, no direito de terceiros. Então, o regime de bens nada mais é do que esse conjunto de regras, esse conjunto de disciplinas que vai aí regulamentar essa situação econômica entre os cônjuges e entre os cônjuges com terceiros. Alguns princípios são aplicados ao regime de bens. Dentre eles, a gente tem como regra a imutabilidade do regime de bens. A regra é que o regime de bens ele não pode ser alterado pelo casal. Entretanto, o nosso Código Civil de 2002, ele trouxe a possibilidade da chamada mutabilidade motivada. Ou seja, no curso da união, o casal, os cônjuges e os companheiros, eles podem pleitear judicialmente a alteração do regime de bens. E o juiz pode deferir preenchidos ali alguns requisitos. Dentre esses requisitos está a comprovação, a motivação desse pedido de alteração do regime de bens, demonstrando que isso é benéfico para a entidade familiar e também ficar comprovado que não tem por objetivo fraudar um direito de terceiros. Se isso ficar comprovado nesse processo judicial, o juiz ele pode sim alterar esse regime de bens, que segundo o STJ vai ter eficácia ex tunc, ou seja, da data da decisão para frente. Não vai haver aí um efeito retroativo desse novo regime de bens. Então, a imutabilidade, ela é a regra desse princípio, imutabilidade, com relação ao regime de bens. Mas nós temos aí, por via de exceção, a mutabilidade motivada, que está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil. O outro princípio que nós temos do regime de bens é o regime da variedade de regimes, Nós temos alguns regimes trazidos pelo nosso código, que é o regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão parcial de bens, o regime da participação final nos aquestos e o regime da separação total de bens, sendo que esse regime da separação total ele vai se subdividir entre regime da separação total obrigatória e regime da separação total convencional de bens. Então, nós temos aí uma variedade de regimes e a depender do caso concreto que nós vamos falar no decorrer do vídeo, é possível, por parte do casal, fazer a mescla em pacto antinupcial com relação a esses regimes de bens. E, por fim, ainda como princípio do regime de bens, a gente tem o princípio da livre estipulação. Mas aqui a gente também precisa ter um certo cuidado, porque esse princípio da livre estipulação não é tão livre assim como eu tenho o hábito de dizer para os alunos. Por quê? Porque essa livre estipulação, ela, em determinado momento, ela pode ser mitigada, que é o que acontece com a imposição do regime da separação total obrigatória de bens. Então, em alguns casos, que nós também veremos aqui no vídeo, o regime da separação total é imposto pela lei lá no artigo 1641. Então, nesse caso, o casal não vai ter uma opção, ele não tem, portanto, uma livre estipulação. Com o Código Civil de 2002, nós passamos a ter também como regime legal, que é aquele que vai ser aplicado na hipótese de invalidação do regime escolhido ou na hipótese do esquecimento, de se fazer uma opção de algum regime. A gente tem um chamado regime legal, que com o Código Civil de 2002 passou o regime da comunhão parcial de bens. Então, se porventura o casal escolhe algum regime de bens e vai haver no futuro alguma invalidação desse regime de bens, o regime da separação
parcial, também chamado de comunhão parcial de bens, é o que vai ser aplicado por ser justamente o chamado regime legal. Não podemos esquecer da necessidade de outorga uxória para a prática de alguns atos. E essa necessidade de outorga uxória, ela está diretamente ligada ao regime de bens escolhido pelo casal. O artigo 1647 do Código Civil, ele diz que para que seja válido um determinado ato, a prática de um determinado negócio jurídico, pode ser que a gente tenha que ter a anuência de ambos os cônjuges, pode ser que seja necessária a assinatura desse instrumento jurídico por ambos os cônjuges. Então, lá no artigo 1647, a gente tem que toda vez, né, que um dos membros do casal, um dos cônjuges, ele for alienar ou gravar um bem de ônus real, sendo ali um bem imóvel, ou também quando eles forem pleitear esses direitos em juízo, seja como autor, seja como réu, existe a necessidade da outorga uxória, ou seja, da participação de ambos os cônjuges no ato. Para também prestar fial ou fiança, né? Prestar aval ou fiança, é necessária a anuência de ambos os cônjuges. Fazer doação, exceto as de caráter remuneratório, também precisa da anuência de ambos os cônjuges. Agora, veja bem, tomem cuidado, porque o artigo 1647, quando ele trata da necessidade da outorga uxória, chamada por muitos de vênia conjugal, essa vênia conjugal, ela é exigida para praticamente todos os regimes de bens, exceto o regime da separação total convencional. No regime da separação total convencional, a outorga uxória, ela não é exigida. Então, no regime da separação total convencional de bens, se o cônjuge tem um bem registrado em seu nome e ele quer, por exemplo, alienar, ele quer vender, ele quer doar, ele não precisa da outorga, da anuência do outro cônjuge em decorrência desse regime de bens. Agora, com relação a todos os demais regimes de bens, comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação total obrigatória de bens, a outorga uxória é necessária. Estejamos nós diante, né, de um bem particular, diante de um bem comum, não nos interessa para fins de outorga. O que nos interessa é o regime de bens. O artigo 1647, ele é muito claro nesse sentido. Se o seu regime de bens, por exemplo, ele é o da comunhão parcial de bens, até mesmo para um bem particular que você tenha, ou seja, anterior à união, que não se comunica com o seu cônjuge, se você quiser alienar, há necessidade da outorga uxória. Há necessidade em decorrência da previsão legal do artigo 1647. É claro que se você considerar, se o cônjuge considerar que essa denegação de outorga, de anuência, ela é injusta, pode ser pleiteado o chamado suprimento judicial, em que vai ser ajuizada uma ação pedindo para que o juiz supra essa anuência do cônjuge diante do caso concreto, da análise, né, por parte do juiz. Se ele considerar que realmente essa denegação da vênia conjugal ela é injusta, ele pode, ele próprio, autorizar que esse ato seja praticado sem que haja a assinatura do outro cônjuge. Mas olha só, Marcela, será que eu tenho um efeito jurídico de nulidade para caso esse ato seja praticado ou de anulabilidade? O próprio Código Civil traz para nós os efeitos no caso de haver a prática do ato sem a outorga uxória. O artigo 1649 do Código Civil, ele diz que se porventura o ato for praticado por um dos cônjuges sem que haja a outorga uxória, nós estaremos diante de um negócio jurídico anulável. E por esse motivo, o prazo para você ajuizar a ação anulatória é de 2 anos, sendo que o início da contagem desse prazo de 2 anos, ele começa, essa contagem ela começa a partir da data do rompimento do vínculo conjugal.
Então, essa ação anulatória, ela fica com o prazo decadencial dela suspenso enquanto não houver o rompimento do vínculo conjugal. Uma vez rompido o vínculo conjugal, começa então a contar esse prazo de 2 anos para requerer essa ação anulatória daquele negócio jurídico que foi celebrado sem a outorga uxória. Muito bem. E o pacto antinupcial? O que eu posso estipular num pacto antinupcial? O que é o pacto antinupcial? Bom, o pacto antinupcial, antes de mais nada, ele é um negócio jurídico, ele é um contrato, ou seja, ele é bilateral, eu preciso ali, né, de ambos os nubentes participando daquele ato, daquele negócio jurídico, e ele é um contrato solene, solene porque ele tem uma forma prevista em lei. Tanto o Código Civil como a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, prevê de forma expressa a necessidade de o pacto ser feito por escritura pública. Então, a escritura pública que é feita, né, perante o tabelionato de notas, a gente faz ali, a gente tem ali aquela solenidade para o pacto antinupcial. Então, por isso que ele é solene, porque ele tem que ser feito através de uma escritura pública. E também é um contrato condicional. Condicional por quê? Porque ele está condicionado ao casamento. O pacto antinupcial, ele somente vai gerar efeitos se houver na sequência o casamento. Todo regime de bens, à exceção do regime da comunhão parcial de bens, exige o pacto antinupcial. Então, se o casal pretende se casar por qualquer regime de bens que não seja o regime da comunhão parcial de bens, necessariamente ele vai ter que fazer um pacto antinupcial, pacto esse que vai ser apresentado na hora da habilitação no casamento, perante o cartório agora de registro civil, que é o cartório responsável, né, pela habilitação do casamento, pela celebração do casamento, pelo registro do casamento. E a capacidade para esse pacto antinupcial é a mesma capacidade para o casamento. Em vídeos anteriores que nós falamos sobre o casamento, eu trouxe para vocês que a idade núbio, ou seja, a idade para que uma pessoa possa se casar, é 16 anos. Porém, de 16 aos 18, precisa da anuência dos pais ou dos representantes legais. Então, a capacidade para que seja feito o pacto antinupcial também é 16 anos. Porém, dos 16 aos 18, tem que haver assistência dos pais ou do representante legal nesse pacto antinupcial. Fez 18 anos, não precisa de autorização para casar, não precisa de assistência para poder fazer o pacto antinupcial. E de acordo com a jurisprudência majoritária, as regras que devem ser estipuladas no pacto antinupcial são as regras de caráter econômico. A gente não tem uma aceitação muito boa por parte da jurisprudência, por parte das decisões dos tribunais, com relação a estipulações de caráter existenciais. E, obviamente, não pode ter também nenhuma cláusula nesse pacto antinupcial que fira alguma proibição legal. Porque a partir do momento em que eu tenho uma cláusula no negócio jurídico que fira alguma proibição legal, nós estaremos ali diante de uma cláusula que é nula. Não necessariamente o pacto inteiro é nulo, né? Mas aquela cláusula ela pode ser nula se porventura ela ferir uma nova legal. O próprio artigo 166 do Código Civil, né, ele fala sobre nulidade de cláusulas que são contrárias a normas proibitivas expressas. Muito bem. Esse pacto antinupcial, então, ele vai gerar efeitos entre o casal com relação a essas relações econômicas que eles estipularam naquele pacto antinupcial. Porém, para que esse pacto antinupcial ele gere efeitos contra terceiros, é necessário que ele seja registrado no cartório de registro de imóveis. Então, olha só, eu faço o pacto antinupcial no tabelionato de notas. Levo ao cartório de registro civil no momento em que eu vou me habilitar para o casamento. Celebrado o casamento e registrado o casamento, eu preciso pegar esse pacto antinupcial e também registrar esse pacto antinupcial, como eu coloquei aí nos slides para vocês, no cartório de registro de imóveis. Para quê? Para que ele gere efeitos
contra terceiros. E como eu disse e reitero, o pacto antinupcial ele é indispensável caso o casal vá optar por qualquer regime de bens que não seja o regime da comunhão parcial de bens. Muito bem. Vamos então agora começar a falar sobre os regimes de bens propriamente ditos. Eu não vou conseguir esgotar aqui nesse vídeo com vocês todo o conteúdo do regime de bens. Mas como eu disse aqui no iniciozinho do nosso vídeo, essa é a primeira parte, depois nós teremos uma segunda parte em continuidade. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar para vocês sobre o regime da separação total obrigatória de bens. No regime da separação total obrigatória de bens, que também é chamado de regime da separação legal, o artigo 1641 do Código Civil, ele traz 3 situações específicas que levam obrigatoriamente a se aplicar o regime da separação total. A primeira situação é quando os cônjuges, eles contraírem o casamento sob alguma causa suspensiva para o casamento. Lá no nosso videozinho de casamento, eu trouxe para vocês as causas suspensivas do casamento que estão previstas lá no artigo 1523, né? E se a pessoa ela se casa mediante uma causa suspensiva, se porventura essa causa suspensiva ela não é arguída e esse casamento acontece, esse casamento ele é válido. Só que ele tem uma sanção. A sanção é o regime de bens. Ainda que o casal tenha optado por um outro regime de bens, essa opção ela vai ser invalidada pelo 1641, inciso 1º do Código Civil, que diz que todas as pessoas que contraírem o casamento sem observar as causas suspensivas lá do artigo 1523 do Código Civil, obrigatoriamente terão o regime da separação total previsto no artigo 1641. E a segunda hipótese que nós temos com relação ao regime da separação total obrigatória de bens são das pessoas que se casam já tendo mais de 70 anos de idade. Existe por parte da doutrina uma crítica muito grande a esse inciso 2º, né, arguindo que esse inciso 2º do 1641, ele é inconstitucional por ferir, né, a dignidade da pessoa humana, do nubente, por ferir o princípio da liberdade, da autonomia da vontade e da autonomia privada. Porém, os nossos tribunais têm um entendimento pacificado de que se uma pessoa contrai casamento tendo mais de 70 anos, que nesse caso o regime é sim o da separação total obrigatória de bens, ou seja, aplica à nossa jurisprudência o inciso 2º do artigo 1641 do Código Civil. E a terceira situação que leva a esse regime de forma obrigatória é de todas as pessoas que precisarem de autorização judicial para se casar. Então, se você tem nubentes que tenham entre 16 e 18 anos e precisam de autorização dos pais ou do representante legal para casar, se um dos pais, se ambos os pais, se o representante legal não conceder essa autorização, esse adolescente entre 16 e 18 anos, ele pode pedir suprimento judicial, pode entrar com uma ação pedindo para que o juiz supra essa autorização para casar. Se isso acontecer, se o juiz autorizar esse casamento, o regime de bens vai ter que ser obrigatoriamente o da separação total, de acordo com o inciso 3º do artigo 1641 do Código Civil. Só precisamos ficar atento no que se refere ao inciso 1º desse artigo 1641, porque a gente está falando de causa suspensiva, retomando então essa situação da causa suspensiva, é que se ficar comprovado na prática de que não vai haver qualquer prejuízo para o casal ou para terceiros, eles podem pleitear que o juiz ele não aplique esse regime da separação total obrigatória. Então, se o casal ele se insere num primeiro momento em alguma causa suspensiva, mas se ele comprova que apesar de ele estar diante de uma causa suspensiva, isso não vai gerar nenhum prejuízo para o casal, nem para terceiros, ele pode pleitear ao juiz que não aplique o regime da separação total obrigatória de bens e que os permita a escolher um regime de bens. Deixa eu dar um exemplo para que isso fique mais claro para vocês. Lá no 1523 do Código Civil, nós temos o inciso 2º que diz que a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez,
Nos 10 meses subsequentes ao desfazimento do casamento ou da viuvez, ela não deve se casar, porque ela pode estar grávida e haver uma confusão com relação ao reconhecimento da filiação e até mesmo uma situação patrimonial. Então, até 10 meses após a viuvez ou até o rompimento desse vínculo conjugal, ela não deve se casar. É uma causa suspensiva que está prevista lá no 1523 do Código Civil. Se ela pretende se casar com uma outra pessoa antes desses 10 meses, o regime de bens tem que ser o da separação total obrigatória de bens, conforme 1641, inciso 1º do Código Civil. Porém, ela pode fazer um teste de gravidez, um exame de gravidez, comprovar que não está grávida, ou seja, ela vai comprovar que isso não vai gerar prejuízo para ninguém e pedir uma autorização para o juiz para que ela e o seu nubente, a pessoa com a qual ela vai se casar, para que eles possam escolher o regime de bens e não ser aplicado o regime da separação total obrigatória de bens. Mas lembre-se que esse pedido judicial, com alegação de inexistência de prejuízo para se afastar a aplicação do regime da separação total obrigatória de bens, é só na hipótese das causas suspensivas, lá do 1523 do Código Civil. De toda forma, ainda que estejamos diante do regime da separação total obrigatória de bens, a gente tem que se atentar para a súmula 377 do STF. Por quê? A súmula 377 do STF, ela diz que os bens adquiridos na constância do casamento de forma onerosa no regime da separação legal de bens, ou seja, no regime da separação obrigatória de bens, os bens se comunicam. Na verdade, o que a súmula 377 faz é como que converter esse regime da separação total obrigatória de bens no da comunhão parcial, com algumas pequenas ressalvas. Porque essa súmula, ela nos diz, olha, ainda que o regime do casal, por qualquer motivo que seja o da separação total obrigatória de bens, os bens adquiridos onerosamente na constância da união, na constância do casamento, se comunicam. Ou seja, vai haver a comunicabilidade desses bens com o cônjuge. Só temos que tomar cuidado porque o STJ ele vem mitigando um pouco essa aplicação da súmula 377 do STF. Porque a interpretação da súmula 377 do STF sempre foi no sentido de que existe a presunção do esforço comum do casal na constância do casamento. Já o STJ diz que esse esforço comum, ele não é presumido. De acordo com o STJ, ele aplica sim a súmula 377 do STF, ou seja, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento de forma onerosa, mesmo que o regime seja da separação total obrigatória de bens, mas desde que fique comprovado esse esforço comum. Ou seja, não tem aí por parte do STJ essa presunção do esforço comum. Então, temos que ficar atento a esse regime de bens da separação total obrigatória para a súmula 377 do STF e para a interpretação que lhe vem dando o STJ. Você pode se perguntar, Marcela, mas essa súmula ela é muito antiga. Ela é anterior ao Código Civil de 2002, mas ela foi recepcionada, ela continua sendo aplicada de acordo com o entendimento pacificado dos tribunais, inclusive dos tribunais superiores. O que nós temos, como eu disse e reitero para vocês, é essa mitigação por parte do STJ com relação à presunção do esforço comum. Não, esse esforço comum para o STJ, ele não é presumido, ele tem que ser comprovado para que haja essa comunicabilidade patrimonial. Então, esse é o regime da separação total obrigatória de bens, que também é chamado de separação legal. Uma segunda espécie de regime de bens que eu trago agora para vocês é o regime da separação total convencional de bens. Aquele que é escolhido pelos nubentes, aquele que é escolhido pelo casal. O regime da separação total convencional de bens também é chamado de regime de separação absoluta de bens. Sinônimos. Aqui é o seguinte: incomunicabilidade total. Cada cônjuge conserva a plena propriedade do bem,
a integral administração do bem, a integral fruição do bem que está registrado em seu nome. O que está registrado no nome do cônjuge pertence somente a ele, não precisa de outorga uxória, da vênia conjugal, pode administrar como quiser, pode alienar como quiser, percebe todos os frutos, vai fruir daquele bem conforme quiser. O artigo 1687 do Código Civil é muito claro nesse sentido. É o da incomunicabilidade total. Incomunicabilidade do que eu já tinha antes de me casar, incomunicabilidade daquilo que eu adquirir na constância do casamento. Então, aqui no regime da separação total convencional, nada se comunica. Muito bem. Tivemos aqui o regime da separação total obrigatória, o regime da separação total convencional de bens, nessa primeira parte, nesse vídeo de hoje. Na nossa segunda parte, no nosso segundo vídeo, que eu já convido vocês para poder assistir, nós teremos os outros regimes de bens, o da participação final nos aquestos, o da comunhão universal de bens e também o da comunhão parcial de bens. Por hoje é isso que eu tinha para poder conversar com vocês. Espero que tenham gostado, né? Se quiserem, deixem aí pergunta no chat que eu respondo para vocês. Foi um prazer estar com vocês e eu aguardo-os então no nosso próximo vídeo. Grande abraço para todos e até lá.